Para você estar ao vivo, pronto. Obrigado, é isso? Tá. Olá, pessoal. Pela primeira vez estou fazendo sozinho ao vivo, então essas dificuldades do início são muito frequentes. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos. Me parece que sozinho a gente tem que ter bastante informação, e é o que eu pretendo passar para vocês. Começar falando da avaliação de um atleta ou de um esportista. É importante a gente lembrar que sempre que for examinar um esportista, um atleta, quem vai fazer uma atividade física, tem que ter pelo menos, além da tipo de problema que ele tem, que tipo de esporte ele vai fazer, aonde vai ser, ele vai correr a maratona de Nova York, vai correr a maratona de Paris, será que naquele dia que ele vai, naquela época, o clima está muito quente, muito frio? Isso é importante. E fazer o eletrocardiograma, que é o mínimo. Se for um atleta, um esportista que vai fazer muita intensidade, é importante ele colocar fazer os exames que a gente sempre preconiza, que estão na diretriz. Antes de mais nada, eu queria já agradecer a presença de todos. Eu estou vendo aqui que tem bastante colegas aparecendo e pessoas, e lembrar que a gente está agradecendo a Micromed a oportunidade de poder falar com vocês, a Micromed Biotecnologia. De qualquer maneira, eu queria lembrar para vocês que o eletrocardiograma é fundamental, é sempre o primeiro exame a ser feito. E de acordo com a atividade esportiva, atividade física que vai fazer essa pessoa, aí sim a gente pode manter outros exames. O padrão que a gente faz, a gente chama protocolo Dante Pazzanese, por exemplo, para atletas profissionais ou atletas de alta intensidade, é uma consulta, um eletrocardiograma, um teste ergométrico até exaustão e um ecocardiograma. Então isso a gente sempre costuma fazer, porque na verdade são exames que vão nos informar as condições desse atleta. E aproveitando o momento que a gente tem visto tantos atletas, começo de ano e o início do ano esportivo desses indivíduos, é importante a gente lembrar que o atleta ele precisa de um estímulo para a gente poder fazer os exames. Eles não gostam muito de fazer exame, mas hoje a gente já tem essa facilidade de fazer o eletrocardiograma, o teste ergométrico. E se a gente comentar esse caso da NBA, o atleta Lemark, que ele decidiu sair fora, se afastar da NBA com 35 anos de idade. E por que aconteceu isso aí? Na verdade, o que a gente percebeu, lendo as histórias, as notícias que vieram pelos jornais, ele já há alguns anos apresentava arritmia cardíaca e foi detectado nele um Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome que acontece, tem fatores genéticos que favorecem o aparecimento dessa síndrome, e ultimamente tem sido relatado isso, mas de qualquer maneira, o eletrocardiograma é o exame que mais nos facilita fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico de um Wolff-Parkinson-White num indivíduo que pratica esportes competitivos, sem dúvida, tem que fazer o tratamento disso. Se você utilizar medicações que funcionam, você tem o risco de provocar doping nesse atleta. Então, a indicação hoje, quando o Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome de pré-excitação, como se fosse feixes a mais que nós temos ligando o nó sinusal ao todo o sistema elétrico do coração, se você não fizer a ablação, você vai ter que dar medicação. E aí a medicação vai causar problemas, principalmente do tipo de doping. Então a indicação é bem clara hoje, não é exagero fazer a ablação num atleta. E o grande problema desse atleta, por exemplo, é que ele fez 3 ablações. E por que fez 3 ablações? E aí a gente tem várias respostas para isso. A primeira delas, a mais frequente, que já aconteceu com vários atletas que nós examinamos, nós tivemos, na verdade, 3 atletas que tiveram que fazer mais do que uma ablação. Por quê?
Na verdade, eles tinham vários feixes anômalos, não só um. Quando você faz a ablação do principal, ou daquele que está sendo o causador dos problemas, normalmente os outros acabam aparecendo mais. Então, passado algum tempo, isso a gente pode contar em termos de semanas, 3 a 4 semanas, o feixe anômalo que foi feita a ablação está fechado. Só que os outros que estavam, vamos dizer assim, dormentes, passam a ser usados como uma via acessória causadora de arritmias. Então é muito interessante que o indivíduo que faz uma ablação ter em mente que tem que observar se volta a ter arritmias depois de algum tempo, em geral depois de um mês. E isso indica que existe mais do que um feixe anômalo, como se fosse quase que um guarda-chuva. Então você tira um feixe e aparece o outro. Nos casos que nós tivemos, que são semelhantes ao desse jogador da NBA, existiam 2 a 3 feixes. Foi feita a correção com 2 a 3 ablações. Por isso que é interessante a gente lembrar que o que a gente faz é exatamente tentar tirar esse risco dele ter algum problema, alguma coisa a mais de arritmia. E sempre lembrar que o atleta que tem o Wolff Parkinson White fixo nos exames, no eletrocardiograma, ele tem que fazer o Holter e tem que fazer também o teste ergométrico. A gente costuma fazer isso. Agora, nós já tivemos recentemente casos de Wolff Parkinson White intermitente, e que aparece de vez em quando no eletro ou no Holter. E esse intermitente muitas vezes não necessita de tratamento de ablação, desde que ele seja bastante infrequente o aparecimento dele, dessa pré-excitação. Mas eu sempre levo em conta o que o atleta faz. Se ele pratica um esporte competitivo de alto nível, ele tem o risco de, aquele momento do exercício que ele está, ou da partida que ele está praticando, acaba tendo uma arritmia, mesmo que seja discreta, mas que pode atrapalhar a performance dele. Então, a tentativa de fazer a ablação em todos os casos de Wolff Parkinson White é uma tentativa que tem, vamos dizer assim, um respaldo até do ponto de vista ético, porque atrapalha a profissão desse atleta. Essa seria uma situação que a gente vê com bastante frequência. Um outro caso que a gente costuma discutir são as extrasístoles ventriculares isoladas. É muito comum no atleta ter mais extrasístoles do que a população que não é atleta. Mas não é uma intensidade muito grande de frequência. Vamos dizer que a diferença entre os dois aparecimentos de extrasístole no atleta seja em torno de 15%. Na população em geral, ela chega em torno de 10%. E é interessante que no atleta a gente tem descoberto mais arritmias, porque se faz mais exames também. Sem dúvida, o atleta tem mais extrasístoles que o não atleta. O atleta, tanto no eletrocardiograma clássico como no Holter. E isso a gente fez vários levantamentos com mais de 5.000 atletas no Dante Pazzanese, e essa foi a nossa estatística. 15% dos atletas em atividade plena, participando de provas, de competições, encontramos extrasístoles ventriculares monomórficas que não causariam grande dano, mas que estavam lá. Então é importante a gente ressaltar esse fato, porque as extrasístoles preocupam um menos afeito a atender atletas. E eu quero deixar claro para todos que é importante a gente lembrar as complexidades, e não só a extrasístole. A extrasístole isolada não assusta tanto. E o importante é quando ela é complexa, com taquicardia ventricular, seja sustentada ou não sustentada, que é o mais frequente. Poucos dias atrás atendi um atleta profissional que o eco era normal, o eletro era normal, mas no teste ergométrico ele teve mais do que 15 episódios
de taquicardia ventricular não sustentada, sendo a maior com 7 batimentos. Teve 10 durante o período do teste ergométrico, na hora durante o exercício em si. E aí? Esse foi considerado uma suspeita de doença. E é importante a gente lembrar isso. O fato do eco estar normal e o teste mostrar arritmias, você vai fazer o Holter em seguida. O Holter mostrou uma quantidade de arritmias não complexas. Foi só no teste ergométrico que apareceram as complexidades. No Holter apareceram extrasístoles ventriculares isoladas na quantidade que não chegava a 2.000, que é o corte que a gente considera importante no Holter, acima de 2.000 extrasístoles. Mas elas sendo monomórficas, já deixava a gente mais tranquilo. Mas o teste mostrando complexidade, tem que investigar esse atleta. O eco era normal, e aí nós solicitamos a ressonância magnética do coração. E eis que aparece uma fibrose, um realce tardio na ponta do coração. Significando o quê? Algum fato ocorreu levando ele a ter esse realce tardio, essa fibrose do miocárdio. E na história clínica desse atleta, ele não valorizou o aparecimento de semanas atrás de um quadro de virose. Ele não sabe se era uma gripe comum ou se era o Covid. Mas isso já nessas alturas é importante para a gente lembrar que a arritmia complexa, feito ressonância magnética, aparece fibrose, o realce tardio, o caso está diagnosticado. Afastamento, pelo menos parcial, da atividade física e repetição do exame com 90 dias ou a 180 dias. Repetição do exame de imagem, a ressonância magnética. E outro fato importante, me desculpem os não cardiologistas, mas ressonância magnética do coração tem que ter o cardiologista acompanhando o exame. Seja na feitura, seja no laudo. Por que isso? Porque nós vemos pequenos detalhes que o cardiologista percebe e pode pedir para fazer mais imagens, por exemplo. Em vez dele ver, eu já tive casos em que houve o diagnóstico de displasia, porque a foto do ventrículo direito estava escondida, o ventrículo direito estava escondido atrás do VE, na posição que foi feita a imagem da ressonância, e parecia que o ventrículo direito não estava se contraindo. Então é importante a ressonância magnética bem feita, que tenha bastante imagem, que seja feito T1 e T2, que é para ver se existe edema intersticial ou não. Você pode diferenciar uma miocardite de uma amiloidose apenas pelo edema. Então é importante lembrar que realce tardio com edemas que aparecem pelo T1 ou T2, o T2 ele vê a célula, o edema de célula. Então é importante a gente lembrar que o exame, que não sou especialista no exame, evidentemente, a gente vê o laudo, tem que ser discutido com quem vai fazer. Exatamente para te facilitar o diagnóstico. Se você não consegue fazer o diagnóstico exato pelo ecocardiograma, a ressonância tem que saber resolver o problema. Então, muitas vezes a gente manda repetir até a ressonância magnética quando temos um atleta com eco normal, um teste ergométrico com arritmia complexa e a ressonância deixando dúvidas. Então a gente tem que ter, ou pelo menos tem que conversar com o colega que faz a ressonância para tentar chegar ao diagnóstico. E esse tempo não é perdido, é importante. Hoje é um exame extremamente útil, dá muita informação, ele corrige pequenas dúvidas que existem nos exames outros, e não se deve comparar ecocardiograma com ressonância magnética, são exames diferentes. O ecocardiograma é exame de Doppler, de ultrassom, enquanto que a ressonância magnética é captação de íon hidrogênio, e é por isso que existem as diferenças. E esse deve ser feito, tem que lembrar que deve ser feito essa ressalva.
Nós não estamos comparando, no eco apareceu, na ressonância, no eco não apareceu, na ressonância apareceu, é porque o exame é diferente. E outra coisa, a gente não usa mais a palavra nuclear quando a gente utiliza as ressonâncias. No pedido é RM mesmo só. Eu estou vendo que às vezes as pessoas colocam RNM como ressonância nuclear magnética, não se usa mais o termo nuclear para isso. Agora, ele tem uma pergunta da doutora Valéria Lafayette. A ressonância deve ser feita também em indivíduos não atletas se o teste tiver arritmia complexa com eco normal? Eu acho que isso ficou muito claro para nós hoje em dia, porque quando nós começamos vamos calcular, há uns 15 a 20 anos atrás, pedir ressonância para arritmia, o próprio pessoal da arritmia não estava aceitando muito essa posição. E hoje a gente aprendeu que o eco normal não quer dizer que ele tenha miocárdio normal. Às vezes você pode ter pequenas fibroses, realce tardio, na ponta do coração, que não aparece como disfunção pelo eco. Então você precisa realmente da ressonância, seja atleta ou não seja atleta. Se você tem arritmias complexas e que o eco não chega a dar o diagnóstico inicial de uma miocardiopatia hipertrófica, de uma displasia, a ressonância, sem dúvida, resolve esse problema do ponto de vista de chegar ao diagnóstico. Agora, lógico, nenhum exame vai acertar 100% em tudo, mas a gente considera a ressonância como básico para isso. E, na verdade, sempre aquilo que eu falo tem que ser vista pelo cardiologista de imagem. Isso é muito importante. Quando eu vou pedir uma ressonância magnética, eu sempre aviso, eu ligo para o colega, ou peço para que seja feito com o cardiologista junto. Ou então eu vou ver aquele exame de novo, depois que vem o laudo. E isso aconteceu várias vezes, né? E eu acho que é importante hoje a gente utilizar a ressonância, porque ela tem várias formas de diagnóstico hoje. Você consegue fazer até a função ventricular, ela é diferente da função ventricular do eco, os valores são menores, mas isso não quer dizer que ela esteja com disfunção. Um achado de 50, por exemplo, de fração de ejeção pela ressonância, está normal, enquanto que pelo eco seria menos. Isso já seria considerado uma disfunção. São valores diferentes para exames diferentes. Lembrando mais uma vez, a ressonância capta aí o hidrogênio e o eco usa Doppler, ultrassom, que é bem diferente do íon hidrogênio. Arritmias todas são um grande problema que a gente encontra no atleta. E no esportista também. Eu acho que porque eles têm uma quantidade de arritmias que a gente fica em dúvida, será que aquilo vai causar uma parada cardíaca? Será que a gente vai ter um risco de uma morte súbita por conta da arritmia? Um levantamento feito na Inglaterra pelo grupo do Dr. Sharma, que é do Hospital St. George, que é um dos líderes da cardiologia do esporte na Europa, mostrou alguns dados importantes. Passaram a considerar, por exemplo, fizeram o levantamento da maratona de Londres durante 10 anos e descobriram que a arritmia cardíaca era uma das condições mais frequentes em atletas de maratona que aparentemente eram sadios. E aqueles que tiveram parada cardíaca ou que tiveram evento, sempre a arritmia foi o principal elemento que aparecia nesse evento. Então é interessante a gente lembrar que hoje faz parte do grupo de situações que podem levar a uma parada cardíaca, a uma morte súbita, se não for recuperada a parada cardíaca. A arritmia cardíaca é importante, mas sempre lembrando que a arritmia pode ser o que aparece de uma doença de base. Então nós temos arritmias com doenças estruturais, a miocardiopatia hipertrófica, a displasia, ou então nós temos aquelas arritmias causadas sem doença estrutural,
que pode ser as canulopatias, pode ser o QT longo e curto, pode ser também o Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome de pré-excitação, e assim por diante. Então, lembrar que a arritmia cardíaca é a grande preocupação nossa. Se você faz uma consulta, um eletrocardiograma e um teste ergométrico normal nesse atleta, você pode dizer que ele está praticamente sem nenhum problema. Se você encontrar queixas, isso é um fator importante de arritmias, é importante você definir que tipo de arritmia que é, como ela aparece e quando ela piora ou não piora. Falando nisso, eu queria aproveitar, nós fizemos um artigo hoje para o euatleta.com sobre os smartphones, sobre os smart relógios, né? E smartphones também, sobre esses dispositivos que medem a frequência cardíaca, pelo que todo mundo está querendo ter, o relógio que mede a frequência cardíaca e me vê também até a saturação do oxigênio hoje. Então é importante a gente lembrar que esses equipamentos, eles não são equipamentos médicos, são equipamentos esportivos. E um dado que foi interessante foi um trabalho feito na Polônia, onde selecionaram 20 atletas usando o Holter e usando os smartphones ou os smart relógios das várias marcas que existem por aí. E o que acontecia? Esses smartphones, esses smart relógios, muitas vezes marcavam arritmia. Chegava lá 160, 170. E o indivíduo no Holter não tinha arritmia. O que estava acontecendo? A conclusão desse tema livre que foi levado para o Europeu de Cardiologia foi interessante. Artefatos acontecem com muito mais frequência quando o frequencímetro que você está usando, ele utiliza infravermelho. E o que quer dizer isso? Se você tiver muito úmido, o local onde está o relógio, ele já vai dar erro, ele não vai captar direito esse infravermelho. Em compensação, o Holter não, ele capta a eletricidade do coração. E aqueles frequencímetros que usam cinta, mesma coisa, porque eles captam a energia elétrica do coração e não o infravermelho, que é o movimento, muitas vezes, da artéria que ele está registrando. Então, o erro desses aparelhos, desses frequencímetros, desses relógios, você pode dizer isso para o seu paciente, chega a 60%. Não, muita arritmia que aparece no relógio, quando fomos ver no Holter, não aparecia. Então, isso deixou muito claro uma coisa. Primeiro, a arritmia dá sintomas, na maior parte das vezes, principalmente as taquicardias, as situações de alta frequência. Então, o aparelho pode estar marcando 180, se a pessoa tiver realmente com taquicardia de 180, ele vai sentir. E o Holter registrou. Quando a pessoa só tinha registro no seu relógio, frequencímetro, seja qual marca for, que não é de cinta, não coincidia com o que aparecia no Holter. Então é interessante a gente lembrar que o Holter é exame médico. O relógio não é exame médico, é exame esportivo, que tem erros. Eu já cansei de atender atletas, esportistas. Puxa, meu marcador está variando muito, eu fico assustado. Um outro dado também, agora com a pandemia, todo mundo tem seu oxímetro. Então você põe lá o dedinho e aparece 40 de frequência cardíaca com oxigenação, saturação de 96. O que está acontecendo? Muitas vezes aquele 40 não é 40, é 80. Só que quando dá a extrasístole, o oxímetro não capta a extrasístole como batimento cardíaco, então cai pela metade. Então muitas vezes você tem que explicar isso para o seu paciente, para o seu atleta, que muitas vezes aquela frequência muito baixa pode ser uma arritmia, uma extrasístole que está coincidindo com o batimento cardíaco, e não
uma queda da frequência cardíaca quando o indivíduo está fazendo uma atividade. Muitas vezes ele está correndo, está lá dando 140, 144, de repente cai para 70. É que apareceram extrasístoles. E isso é importante dizer porque as pessoas ficam extremamente com medo do que está acontecendo, achando que está acontecendo um problema sério e assim por diante. Agora, perguntas. Cadê as perguntas, turma? Carlos Alberto Pastore, poxa, é uma honra poder tê-lo aqui, nosso grande mestre de eletrocardiografia. Então é importante lembrar que o frequencímetro, esse de oxímetros, que tem o frequencímetro junto, quando cai a frequência cardíaca, não é que você teve uma parada, uma diminuição do batimento. Muitas vezes é uma extrasístole que deixa aquele erro, porque a leitura do aparelho ele é digital, então quando passa, muitas vezes acaba coincidindo com situações que as pessoas confundem com um problema sério, preocupação bastante séria. É interessante que aí vai muito bem a gente lembrar que equipamentos médicos têm que ser médicos. Equipamentos frequencímetros que são usados no esporte ainda não chegaram lá, mas um dia eles vão chegar. E aí, quem sabe, a própria Micromed pode fazer um frequencímetro esportivo em que seja o erro menor possível, porque ela vai captar a eletricidade e não só o infravermelho, que é o movimento da artéria, e aí muitas vezes dá muito erro nessas pessoas todas. Então, isso eu queria dizer porque o número de pessoas que têm hoje frequencímetros, relógios, oxímetros, e ficam tudo muito preocupados com o que acontece em relação à frequência cardíaca. Tem outra pergunta da Valéria. Quanto tempo após o Covid-19 posso pedir um teste de esforço? Olha, no mínimo 60 dias, para não profissionais. E eu falo isso porque eu tenho examinado os grandes clubes de São Paulo após Covid. E é muito interessante. Eles têm o Covid muito leve, a maior parte deles nem percebe que teve uma gripezinha, coriza. Então, esses indivíduos, com 10 dias, eles já não estão mais infectantes. Ou, pelo menos, não estavam. Essa nova variante, o P1, parece que ele demora mais para deixar de ser infectante. Mas, de qualquer maneira, você tem que conversar com o seu paciente. Os atletas, quando eles têm Covid e voltam à atividade, eles estão voltando com 10 a 15 dias, já começando a treinar. Agora, quem já teve Covid, como eu tive, há 65 dias atrás, a fraqueza muscular, a sarcopenia, é uma coisa muito séria. Então não adianta pedir um teste de esforço logo que, se você já tiver em condições, pode até pensar isso, vai chegar lá pelos 60 dias para as pessoas que não são profissionais. O profissional está treinado, é mais jovem, ele não tem tanto problema. Agora, as pessoas que não são profissionais, acima dos 35 anos, têm que esperar pelo menos 60 dias para fazer o teste ergométrico. Por que isso? Porque a fraqueza muscular é uma coisa assim extremamente chocante. Você não acredita, mas até para você manter o braço elevado, segurando alguma coisa, você não fica um minuto mais com esse braço aberto. Porque ele realmente deixa a situação bastante... Você não consegue segurar uma xícara de café sem encostar o braço na mesa, você não consegue ficar muito tempo, não. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Tive uma forma leve em fevereiro, estou me recuperando nos treinos de força agora. É verdade, porque demora, e essa demora, não adianta a gente forçar. Tem que fazer exercícios para respiração, tem que fazer exercícios de fortalecimento muscular, tem que comer proteína todos os dias. Aquela quantidade de proteína, 200 gramas por dia que seja, para um indivíduo de 70, 80 quilos, é o suficiente, mas você precisa repor. Essa que tem acontecido muito, a reposição de proteínas.
E a gente queria lembrar que o Covid veio mudar o aspecto das doenças. A gente fica muito preocupado com o Covid, porque, na verdade, ainda nós não sabemos muita coisa dele. 1 ano e meio depois do Covid ter aparecido, muita coisa vai mudar. E cada mês que passa, aparecem trabalhos. Hoje mesmo nos mandaram um trabalho feito nos Estados Unidos em onde foram analisados jovens atletas pós-Covid. Nenhum deles quase, foi baixíssima porcentagem de problemas. E aqui a gente coincide isso, baixíssimos problemas nesses atletas jovens, a turma do sub-23 ou a turma que tem 25 anos de idade, coisa parecida. É interessante que o jovem atleta realmente tem uma evolução diferente. Agora, dizer que as internações de jovens estão acontecendo é uma verdade. Hoje, por exemplo, no Hospital do Coração, o HCOR, de 80 internados, nós calculamos que não chega a 10% os que têm mais do que 70 anos. A outra grande maioria dos internados tem idade na faixa dos 50 a 60 anos. Então está mudando até esse perfil de pessoas que estão internadas para o tratamento do Covid. Agora, como a doutora está dizendo aqui, J. Castro, a fisioterapia é uma grande aliada nessa reabilitação, sem dúvida. A fisioterapia hoje passou a ser uma parceira muito mais intensa do que a gente imaginava. Hoje todo paciente internado com Covid precisa fazer fisioterapia dentro do quarto. Todos. Então eles são fundamentais, manter inclusive depois fazendo fisioterapia. Isso mostra a importância do exercício físico para recuperar a fraqueza muscular que o Covid nos trouxe. O Covid mudou a história da medicina em todos os sentidos. Eu acho que é uma coisa que nós vamos perceber com o passar do tempo várias vezes. Ainda nós estamos no mês nesse começo de ano, pode ter certeza, ainda vai demorar uns 2, 3 anos com o Covid ainda sendo discutido o que fazer com ele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o importante, vamos ver, tem outro post aqui. Teste ergométrico não recomendado, exercícios aeróbicos com baixa intensidade, com ênfase na duração progressiva. É verdade. Exercícios resistidos, especialmente para membro inferior, região torácica, com respiração coordenada. Com certeza isso é uma receita de fisioterapia muito importante. Agora, o importante é você saindo do hospital e começando sua fisioterapia. Vai demorar, na pessoa que não é atleta profissional, vai demorar uns 90 dias para ele se recompor totalmente. Desde dos sentidos, do olfato, os sabores, queda de cabelo, enxaqueca, são situações que ocorreram com o Covid. E a atividade esportiva tem que esperar você se recuperar. Não queira fazer esporte com 30 dias que você não consegue. Salvo a garotada que teve um Covid, daquele que ele nem sabe se teve direito muitas vezes. Ele pegou um resfriado, ele achou que era um resfriado e era Covid. Então é importante lembrar, não deixem de fazer fisioterapia até recuperar completamente as condições físicas, que você vai conseguir isso antes de 90 dias, eu não acredito. Eu comecei, agora eu estou entrando no 3º mês pós-Covid, subir, andar de escada, parece que eu estou subindo a montanha. E olha, não foi complicado, foi um Covid, vamos chamar assim, de leve a moderado, eu fiquei só no quarto. Então serve como exemplo o meu testemunho para todo mundo que tem ideia do Covid. O Covid é uma doença traiçoeira, perigosa. E lembrar a todos vocês
que a gente tem que fazer no mínimo um eletrocardiograma nesse nosso atleta, no mínimo, nesse nosso cliente que teve Covid, seja atleta ou não atleta. Tem que fazer no mínimo isso. Lembrar que o eletrocardiograma ele pode detectar muita coisa. Se você tiver dúvidas, faça o Holter. O teste ergométrico tem que aguardar. O ergospirométrico é o melhor exame que se faz nessas circunstâncias. Por quê? Porque você consegue medir os gases. E muitas vezes você está com uma deficiência de uma dessaturação que só no teste ergométrico, no ergospirométrico ou cardiopulmonar, que você consegue detectar essa dessaturação, que indica que o pulmão ainda está precisando se expandir mais. Então, por isso que é importante a gente lembrar que realmente os exames têm que ser feitos. Não adianta economizar exame. Eu vejo colegas que discutem, não precisa fazer nada, sarou, está em frente. Não, eu acho que quem teve Covid tem que fazer exame. Começando pelo eletrocardiograma e naqueles que praticam atividade física, já programar para o futuro dele, tanto o eco e o Holter, mas também o ergospirométrico. É muito exame? Gente, a doença está aí. Nós não sabemos como enfrentá-la muitas vezes e precisamos que ela seja totalmente decifrada para não correr risco nenhum com esses indivíduos. Nós estamos já terminando a nossa live, com 40 minutos já rodados. Eu queria lembrar para vocês que até o mês de junho nós vamos lançar o livro Cardio Esporte, ou Cardiologia do Esporte na Prática, pela editora Ateneu. Dr. Uchida, de passagem, nós aprendemos muito com ele. Teste ergométrico, é um dos grandes especialistas em ergometria do Brasil. Um abraço, Uchida. Eu queria lembrar para vocês que as ergospirometrias pós-Covid conseguem ajudar bastante a diferenciar a dispneia respiratória da dispneia cardiológica. Você pode ter miocardites com arritmias e assim, coisas desse tipo. Então é importante a gente lembrar que essa é uma doença nova, é uma doença que está deixando todo mundo preocupado, mas que nós devemos sempre lembrar que a gente tem meios de poder qualificar o risco dos nossos pacientes, para não entrar em situação de conflito, de não ter feito o diagnóstico, coisa parecida. E a cardiologia do esporte está aí exatamente para poder pôr um pouco de ordem nas avaliações que a gente sempre tinha dos atletas, não tinha uma visão mais ortopédica. Hoje faz parte a cardiologia do esporte como muito importante do que a gente imagina para poder qualificar e quantificar os nossos atletas. Eu acho que o importante nessas histórias todas, nessas avaliações, que a gente tenha bom senso e humildade. Bom senso de fazer o que precisa e humildade de dizer não sei. Muitas vezes você pega casos que você fala, não sei. Liga para os colegas. Tem aí vários colegas que podem nos ajudar a tentar decifrar o que acontece com os nossos atletas e esportistas em geral. Bom, pessoal, muito obrigado pela paciência. Espero poder encontrá-los em outras vezes. Agradeço a Micromed Biotecnologia pela oportunidade de dar esse espaço para nós e lembrar para vocês, então, o nosso livro de Cardiologia do Esporte, editora Ateneu, para o mês de junho, com certeza estará já sendo disponibilizado. E ainda já vou adiantar para vocês, em agosto estaremos lançando um curso de 50 horas online de cardiologia do esporte com vários especialistas que vocês vão se sentir muito à vontade de poder assistir, pessoas de altíssimo nível, doutorado e pós-doutorado da maior parte dos professores que vão dar aula. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à Micromed Biotecnologia pela oportunidade e lembrar para vocês que o que nós falamos hoje, daqui 6 meses pode ter alguma diferença? Pode, porque o Covid está aí
para atrapalhar a vida de todos nós. Estejamos, cuidem-se, usem as recomendações sanitárias e saúde para todos. Muito obrigado aí a quem está cumprimentando. Agora eu vou aprender a desligar.